Resident Evil 5 Retribuição, lançado no ano de 2012, é a continuação direta do seu quarto filme intitulado Resident Evil 4 Recomeço, lançado no ano de 2010. Então, essa produção inicia exatamente onde o quarto filme dessa franquia parou, já mostrando cenas frenéticas. Na verdade, esse filme ele é sinônimo de ação, pois desde os seus primeiros segundos até os seus últimos segundos, nessa produção que tem aproximadamente 1h30 de duração, nós temos ação. Então é ação do início ao fim. Na verdade, me recordando aqui desses outros filmes e também lembrando do sexto que eu já assisti também, eu acho que esse é o filme que mais tem ação nessa franquia. Porém, não é de cena de ação que todo filme ele tem que se bastar. Existem alguns pontos que eu preciso falar aqui sobre esse filme. Tem coisas que eu preciso mencionar, porque ele é de fato um filme bom. Porém, existem algumas ressalvas que eu anotei aqui e que eu vou comentar com vocês logo após a vinheta. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a maioria das pessoas que assistem aos meus conteúdos não são inscritas. Se você é uma delas, por favor, já curte esse vídeo e se inscreve no meu canal, porque assim você me incentive muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois é, chegamos aí ao quinto filme da franquia e pensar que essa maratona já está chegando ao fim. Loucura isso, né? Toda vez que eu escolho uma franquia para poder assistir, eu começo e aí quando tá chegando ao final eu já penso, putz, eu tô chegando ao fim. É a mesma sensação de estar lendo um livro. Quando você chega ao fim do livro, você para e pensa, nossa, e agora? Eu vou pro próximo. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui no canal Terrornologia. Bom, pois é. Como eu havia mencionado para vocês, Resident Evil 5 Retribuição, lançado no ano de 2012, ele é um filme bom, mas ele tem aí algumas ressalvas que precisam ser mencionadas, tá? A primeira delas é que esse filme ele é meio cansativo. Ué, Eric, como assim? Você disse que ele tem diversas cenas de ação, mas que é um filme cansativo? Não tem tanto sentido assim. Pois é, tem sim. Tem, porque ele é cansativo no sentido de você estar sempre vendo mais do mesmo. Enquanto eu assistia Resident Evil 5 Retribuição, parecia que eu estava vendo Resident Evil 4 Recomeço. E aí, nesse mesmo filme Resident Evil 5 Retribuição, parecia que era sempre tiro para todo lado, golpes físicos, cenas em 3D, só isso. Então, parecia que eu tava vendo a mesma coisa nessa 1h30, 1h40 desse filme, o que é de fato ruim. Porém, existem algumas cenas boas aí sim, existem momentos bons de ação, só que esses momentos de ação, eles estão tão presentes e eles são tão repetitivos que acabaram me cansando. Então tiveram alguns momentos que eu parei e pensei, nossa, de novo? O filme ele não respira. Ele sai de uma cena de ação e já começa outra cena de ação. Ele já sai de um conflito e começa um outro conflito. O filme parece que ele não tem pausas. Na verdade, existem sim pequenas pausas, só que elas são tão rápidas, mas tão rápidas que você mal dá tempo de respirar e já começa uma outra sequência. E isso, pelo menos no meu ponto de vista, é algo negativo, porque você não desenvolve a história, você não desenvolve os personagens, você não consegue se apegar de fato a ninguém. Mas mais pra frente eu prometo que eu vou me aprofundar mais sobre essa fala que eu comentei agora, sobre questão de aprofundamento de personagens. Eu prometo que eu volto nisso aí. Bom, como eu falei pra vocês, esse filme aqui ele tem ação do seu início ao fim. Existem cenas que são de fato muito boas,
Porém, existem outras cenas que são bem toscas. Como, por exemplo, um personagem que ele foi baleado, levou diversos tiros, caiu no chão, conseguiu levantar para poder pegar uma arma que estava vindo, né, que tinha sido jogada pro alto e estava caindo, e ainda conseguiu matar um outro personagem. E aí esse personagem que já estava baleado no chão, né, que no caso foi o Barry, ele precisou levar mais tiros para poder morrer. Então, tipo, ué, como assim? Cadê a sequência lógica disso aí? Entendeu? Eu sei que em filmes a gente releva certas coisas, só que aqui você tem que relevar demais pro filme ser de fato, sabe, para você comprar a ideia. Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. Para você poder comprar a ideia de Resident Evil 5 Retribuição, você tem que relevar e aceitar as coisas que estão aparecendo ali na tela. Então, se você é uma pessoa criteriosa, que analisa diversos aspectos no filme, talvez isso seja algo negativo aqui em Resident Evil 5 Retribuição. Mas se você é o tipo de pessoa que deixa ali o filme rolando e só quer assistir por assistir, sem se apegar a detalhes, a coisas reais, esse filme aqui, ele é um prato cheio. Porque assim como eu falei pra vocês, é um filme bom, só que ele escorrega em diversos aspectos. E os aspectos que eu achei aqui para poder mencionar para vocês agora realmente se aplica aí em algumas sequências lógicas, em algumas cenas lógicas. Uma outra coisa, um outro ponto que eu lembrei aqui agora é de sequência lógica que não tem tanto sentido assim. A Alice sabe que a menininha que ela encontra ali no meio do filme, ela é uma projeção holográfica, ela é artificial, ela não existe. E ainda assim a Alice se apega a essa menina, ela começa a tratar essa menina como se fosse filha. Mas o absurdo vem agora. Em determinado momento do filme, nós temos aí um monstro que ele pega essa menina com a língua, leva ela embora, e aí ele deixa essa menina dentro de um casulo. Ele não devora a menina, ele não ataca a menina e vai embora. Esse monstro, ele some. E eu paro e penso, nossa, mas pra que esse monstro ele fez isso? Tipo assim, na minha cabeça isso daí não teve sentido. Pra que tirar a menina de perto do grupo, levar pra cima e colocar dentro de um casulo? Nossa, mas o Eric, existem animais que fazem isso, que eles pegam ali a comida deles, deixa dentro de um casulo para comer mais tarde. Beleza, na nossa natureza aqui isso é super válido. Porém, essa criatura ela foi enviada para poder matar os integrantes do grupo da Alice. E não é isso que faz. Na verdade, sequestra a menina, coloca dentro de um casulo e some. E aí a Alice, que já se apegou muito rápido a essa menina, vai lá e contraria os seus colegas, porque eles estão em uma missão, a ponto deles questionarem a atitude da Alice. Mas ainda assim, ela quebra o combinado com seus amigos, colocando o plano em risco. E é isso que ela faz, ela coloca o plano em risco para poder salvar uma menina artificial, uma menina que não existe de verdade. Vocês estão vendo essa parte lógica que eu estou falando para vocês? É isso. Existem outros momentos, não vou ficar mencionando aqui, porque senão o vídeo ele vai ficar longo demais, mas sendo objetivo, eu dei aí esses exemplos para vocês aí, beleza? Então assim, tem momentos bons, porém tem momentos que parece que o diretor Paul Anderson está duvidando da nossa inteligência quanto espectador. Então isso é algo que eu considero negativo aqui nessa produção. Uma outra coisa que eu considero negativo é o CGI mal feito. Gente, sério. Eu não sei se foram corte de gastos, corte de custos, não sei o que aconteceu. Mas esse filme ele tem momentos ali que o CGI ele tá tão mal feito, os efeitos especiais eles estão tão toscos. Existem momentos que se salvam, sim, é óbvio, mas existem outros que você assiste e pensa, nossa, esse filme ele foi feito em 2012? Peraí, em 2012 a gente já tinha tecnologia suficiente para poder fazer filmes muito bem trabalhados na questão dos efeitos práticos.
Olha só Avatar, por exemplo, que foi lançado no ano de 2009. Eu sei que uma parte de orçamento aí é completamente diferente. Avatar teve um orçamento gigantesco, Resident Evil 5 Retribuição teve um orçamento bem mais abaixo, com certeza, mas é só para efeitos de comparação. Parece que não tiveram tanto cuidado para poder cuidar desses efeitos práticos. Então eu senti aqui que o CGI dessa produção ele foi mal feito. Eu senti que parecia que foi de relaxo. Parece que foi feito de relaxo. É isso. Uma outra coisa que eu não gostei foi o uso excessivo do 3D. Sério, isso é algo que eu já comentei no vídeo sobre Resident Evil 4 e também se faz presente aqui em Resident Evil 5 Retribuição. O uso excessivo do 3D eu acho que eu considero algo como negativo aqui. É claro que nós estamos falando de um filme que foi lançado na época onde o 3D sofreu aquele boom no cinema. Todo filme tinha que ter 3D para o pessoal ir de óculos na sala de cinema, e assim, esse filme ele usou e abusou desse recurso a ponto de se tornar algo extremamente negativo. Bom, agora falando sobre a estrutura do filme. Esse filme aqui, ele até tenta ter uma história boa, porém eu achei bem confuso. Eu achei que tiveram diversas coisas aqui que foram inconsistentes. Falhas de roteiro, falhas de sequência, enfim. Eu tive a sensação de que o filme ele criou fillers nessa história. O que seriam esses fillers? Fillers é um termo, né, usado para poder preencher tempo. Quem acompanha anime, assim como eu, porque sim, eu sou fã de animes, inclusive se você tiver algum anime para me recomendar, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, voltando. Parece que o filme ele teve ali alguns momentos de filler, momento de enchimento, momento de encheção de linguiça. Então basicamente é isso. Um filler ele tá ali somente para poder encher linguiça, somente para poder alongar, ganhar tempo, enfim. E parece que se a gente for colocar na ponta do lápis, esse filme ele seria muito menor se ele não tivesse aí esses fillers, essas barrigas, essas encheções de linguiça, somente para poder prolongar uma história. História essa que, do meu ponto de vista, não foi bem desenvolvida, deixando aí diversas pontas soltas, inclusive mudando até mesmo a personalidade de alguns personagens, como é o exemplo do Wesker, que é um vilão da franquia, e aí ele se tornou do bem. Mas eu já chego aí para poder comentar sobre isso. Nossa, Eric, você tá detonando o filme, só tem coisa negativa. Como que você fala que esse filme é bom se ele nada te agradou? Bom, eu gostei do filme pelas cenas de ação, que quando elas são bem feitas, elas são bem feitas. Existem cenas toscas que eu já falei, não vou ficar me repetindo aqui, mas existem algumas outras isoladas que são boas sim. Eu vi aqui também, como fã da franquia Resident Evil dos games, que existiram diversas referências aos jogos aqui. Então nós temos aí algumas cenas que aparecem nos jogos, nós temos diversos personagens dos jogos aqui presentes, porém, ao mesmo tempo que eu faço uma crítica positiva em trazer esses personagens dos games, também tem uma coisa muito negativa a se falar sobre esses personagens. Gente, sério, os personagens que foram trazidos dos games, eles são completamente ofuscados, apagados. Eles não estão ali com a personalidade deles. Um exemplo é a Ada Wong, que nos jogos ela é tão resolutiva, ela é uma final girl, ela vai pra cima, ela não tá nem aí, ela é imprevisível, cheia de ideias, cheia de truques, cheia de artimanhas, ela se basta.
E aqui parece que a Ada Wong, ela se torna uma dependente da Alice. E eu fiquei com a sensação de ver essa personagem. Eu parei e pensei, nossa, como ela tá inferior aqui nesse filme. O que é de fato uma pena. O Barry e o Leon quase nem aparecem. E quando aparecem, são somente para cenas rápidas, cenas com outros personagens. Então a Ada Wong, ela veio aí dos consoles, ela veio dos videogames, é a personagem dos videogames que mais aparece aqui nesse filme. Porém, eu senti ela tão acanhada, tão xoxa, tão capenga. Cadê aquela mulher empoderada? Cadê aquela mulher forte dos jogos? Ela não está aqui presente. Então, pra mim, não é a Ada Wong. Da mesma forma que também não é o Leon. Da mesma forma que também não é o Barry. E da mesma forma que também não é o Wesker. Bom, já que eu estou trazendo esses pontos aqui, eu vou condensar eles de uma forma bem prática. O filme, ele não tem uma boa história e apresenta algumas cenas de ação boas, porém outras tantas que são até mesmo taxadas como ridículas, pelo menos para mim. Existem erros de lógica nesse filme, que eu já havia comentado com vocês, e que fazem a gente se duvidar da nossa inteligência. Na verdade, eu acho que é isso que o Paul Anderson pensou enquanto estava dirigindo esse filme. Eu vou duvidar da inteligência do espectador. E parece que isso foi uma afronta para mim como espectador, sim. Porque tem coisas ali que realmente não dá para engolir, tá? E a outra coisa que eu havia comentado, um outro ponto, é sobre o personagem Wesker, que ele se tornou do bem, com a justificativa tosca, que para mim é inaceitável, de que a raça humana estava em extinção. Gente, a raça humana está em extinção desde o terceiro filme dessa franquia, que tem esse subtítulo, Resident Evil 3, A Extinção, lançado no ano de 2007. Então, assim, pra mim foi uma justificativa tosca, completamente desnecessária e que também duvidou da nossa inteligência como espectador. O Wesker, um personagem tão imponente, um vilão característico tanto dos jogos como também aqui dessa franquia de filmes, se tornar de uma hora para outra e um diálogo muito xoxo e uma justificativa completamente capenga, um personagem do bem. E aí a Alice compra a ideia de que de fato o Wesker ele virou uma pessoa boa, que de fato o Wesker ele quer fazer algo bom para o mundo. E isso pra mim, gente, é algo que eu não consegui comprar. Tô sendo bem sincero pra vocês. Essa mudança na personalidade aí, nessa mudança de lado aí do Wesker, de sair do vilão para um herói, sério, essa ideia, Paul Anderson, eu não comprei. E aí, você comprou essa ideia? Eu não. Bom, para poder finalizar esse vídeo, chegamos aqui à conclusão. Resident Evil 5 Retribuição, ele é um bom filme se você quer ver um filme pipoca. Como que é um filme pipoca, Eric? É aquele que você senta na cadeira, come a sua pipoquinha, olha a cena na tela, mexe no celular, conversa com um amigo, olha pra tela, mexe no celular, traduzindo. É um filme superficial. Ele é um filme bom, que tem algumas cenas boas, mas ele é um filme que ele não tem um roteiro desenvolvido, ele não tem uma estrutura de história boa. E isso é algo que é nítido, não é bom. Então, se você procura um roteiro bom, cai fora. Não é pra você. Agora, se você quer ver apenas um filme com muito tiroteio, muitas explosões, cenas completamente irreais, cenas cabulosas, malucas, muita ação frenética do começo ao fim, esse filme é pra você.
Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentive muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau. E bora pro Resident Evil 6, capítulo final.